Olá pessoal, eu sou o EF, o Elefantinho Fantinho, e hoje estaremos recapitulando o filme Dredd, o Juiz do Apocalipse. Então senta aí confortável e gostosinho e bora pra história. Imagine um mundo devastado pela radiação das últimas guerras mundiais, onde grande parte da população mundial está vivendo em uma grande cidade com 800 milhões de habitantes. E para você que acha que isso é pouco, isso equivale a 4 vezes a população brasileira. E agora imagina isso tudo vivendo junto em uma cidade. E as cidades estão totalmente lotadas, com mega construções para poder suprir a necessidade de moradia das pessoas. E nisso conhecemos Dredd, o juiz, que é um tipo de policial que ao mesmo tempo que precisa servir como policial, ele pode julgar e executar a pena onde ele estiver. E o filme já começa frenético, com alguns suspeitos de múltiplos crimes fugindo pela cidade. E o juiz Dredd aceitando o chamado, e o maluco é brabo, com um capacetinho de cuia dele. E os caras estão dentro do carro usando um tipo de droga que deixa tudo em câmera lenta. E os malucos já começam atirando violentamente contra ele e misteriosamente ninguém é acertado. Mas durante a fuga eles acabam atropelando um cara, então Dredd recebe a ordem de executá-los ali mesmo. Então ele consegue derrubar a Kombi deles, mas um acaba fugindo. E agora vemos que o Dredd é brabo mesmo, pois o cara faz um refém no restaurante. O único problema é que o cara não sabe negociar nem um pouco, pois ele diz para o bandido que ele tem duas opções: ou larga refém e pega prisão perpétua, ou então é executado ali mesmo. Traduzindo, ou você se ferra ou está ferrado. Como o cara não aceita, ele dá um tiro com bala inflamável na boca dele, e ele dá aquela falecida humilde já no começo do filme. E ele recebe uma chamada da juíza-chefe e ela mostra uma agente em treinamento chamada Cassandra, que nasceu perto dos muros de isolamento e que pegou um pouco de radiação quando era pequena, e seus pais acabaram falecendo por causa da radiação. E ela diz que as notas delas não foram suficientes para passar para a academia dos juízes, mas que ela tinha uma habilidade especial, pois ela podia ler a mente das pessoas e tinha um poder psíquico. E a juíza-chefe diz que ela deveria ser treinada na rua para saber se ela vai conseguir o cargo de juiz. Eles estão se preparando para ir nas ruas, ele começa a dizer tudo que pode reprovar, e ele diz que desobedecer, perder as armas, executar alguém errado, tropeçar enquanto faz pose de juiz e bater palma quando alguém fizer a brincadeira do arroz, feijão, batata frita com macarrão. Traduzindo, não podia fazer nada que era reprovado. Do outro lado da cidade é mostrado Mama, uma criminosa que mandava em um mega complexo da cidade, e alguns caras vão ser usados como exemplos para quem vai contra ela, e ela só manda arrancar a pele deles e jogar pela sacada, e antes dão um pouco de droga para eles, assim a dor e a sensação da queda duraria cerca de horas. Os dois são chamados para atender aquele chamado, e aquele era um dos piores prédios da cidade, pois tinham 75 mil pessoas vivendo e 96% eram desempregadas. E quando eles chegam, tem um morador de rua na parede, e ele diz que vadiagem são 3 semanas na prisão, e diz para ele não estar ali quando eles voltarem. Eles começam a analisar os corpos para saber o que aconteceu, e percebem que aquilo foi alguém tentando mandar uma mensagem. Eles começam a contar sobre Mama, que era apenas uma mulher que trabalhava com bumbum, mas depois do cafetão dela a esfaquear de leve, ela deu uma falecida nele e começou a tomar conta dos negócios dele. E depois de 6 meses ela conseguiu tomar conta de todo o complexo, tirando as 3 maiores gangues rivais. Cassandra pergunta por que ela nunca foi pega, e ele diz que é porque nenhum juiz entrava no complexo, e eles descobrem de onde os corpos foram jogados. E quando chegam no local, Dredd pergunta por que ela não estava usando capacete, e ela diz que atrapalhava nos poderes dela, e ele diz que uma bala também atrapalharia. E só acho que isso daí foi bem convincente. Eles já entram dando aquela falecida em geral, e quando está levando o pessoal, descobre que um dos caras que jogou os corpos da sacada estava ali. E como o Mama descobre que ele seria levado, manda seus homens invadirem a segurança e fechar todas as portas do complexo, pois o negão da canela fina tinha muitas informações, então ele não poderia sair dali de jeito nenhum. E lembra daquele morador de rua que estava na porta? Como ele não saiu, acabou dando uma esmagada de leve. E se você pensa que a ação começou, está de bobeira. Mama diz que o complexo só seria aberto quando os 12 estivessem mortos, e que qualquer um que ajudasse seria considerado inimigo. Isso me lembrou as favelas aqui no Brasil, não sei porquê. Alguém se identificou nisso? Eles começam a subir e a transmissão não está pegando, e na escada começam a aparecer vários caras, mas eles jogam granada de fumaça e geral é falecido. E nesse filme é tiro pra todo lado, e eles precisam chegar ao centro médico, mas está cheio de homens armados. E como ele é o brabão, dá 20 segundos pra eles se renderem, mas ninguém escuta. Então ele entra e geral é falecido. Mas o cara do centro médico diz que não deixaria eles entrarem, pois era uma zona neutra. Trolei!
Eles ficam encurralados em um corredor, e Cassandra usa seus poderes para descobrir quem estava escutando pela porta e consegue entrar. E a mulher diz que eles poderiam usar o elevador de serviço que ainda estava funcionando, mas que só subia. E Cassandra lembra que matou o marido dela, pois era só um morador que queria que aquilo acabasse, e eles pegam o elevador. Mas como o Mama estava de olho em tudo, ela usa o nerd da equipe para encontrar onde eles estavam. E ele tem câmeras no lugar dos olhos, pois quando o Mama invadiu, ela furou os olhos dele. E isso é igual a trabalhar para o chefe que está pegando sua mulher. E o pior é que ele não pode fazer nada, senão ela fura o terceiro olho dele. Eles ativam o isolamento total, nisso eles estão presos em um setor. E nisso você pensa que eles mandariam vários homens, né? Mas não enviam nada, o que era estranho. E o negão da canela fina descobre que ela tem poder de elementos e começa a pensar em várias besteiras para ela ficar constrangida. E eles percebem que as pessoas estão correndo e entrando nas casas. E isso significa que vai dar muito ruim, pois eles pegaram várias metralhadoras e começaram a atirar em todo o andar, ignorando todos os moradores. E galera, vou te falar, se é possível sobreviver aqui com o poder do protagonismo, porque eu já teria levado 3 tiros na perna e 2 no peito, isso no primeiro segundo. Em 10 segundos estaria igual uma peneira de cocô. E eles conseguem achar um buraco e pular, onde tinha os drogadinhos que andavam de skate. E eles conseguem pedir ajuda central, mas não poderiam ficar ali, pois seriam pegos. E Mama mandou uns 10 caras para achar o corpo deles, pois não tinha como eles terem sobrevivido. E como o Dredd carrega o poder do protagonismo, ele chega e joga um cara da sacada na frente dela, pois ele paga as contas e não deve nada pra ninguém. E ele está boladão, pois muitas pessoas morreram só pra não deixar que ele fugisse. Então Cassandra diz que poderia entrar na mente dele e descobrir tudo o que estava acontecendo. E me pergunto por que eles não fizeram isso antes. E ela começa a torturar ele e Cassandra ganhou meu respeito, pois conseguiu fazer o negão da canela fina se mijar de medo. E ela descobre que aquele complexo era o centro de produção de dorgas de toda a cidade, e que ela planejava expandir para outros lugares. Quando eles estão indo para outro lugar, vem 2 moleques mequetrefes achando que poderia pegar os dois, e vem o magrinho pretinho e o magrinho branquinho, mas eles estavam se cagando de medo e só serviram como distração, pois o nego da canela fina conseguiu puxar Cassandra como refém e colocou para subir pro último andar, onde o Mama estava. E sabe aquele pesadelo que você tem, que a corda é jogada no meio de vários negões da canela fina e toda hora você escorrega o sabonete? Agora imagina isso na vida real, deu até pena dela. Mas Mama chega e diz para não brincarem com ela, pois ela queria que não chegassem mais juízes no prédio. Então diz que só mataria e jogaria ela no saguão para parecer que foi apenas uma operação que deu errado, e acabou dando aquela falecida básica. E como o Dredd estava boladão, ele começa a falar no interfone, falando que agora ele estaria executando qualquer pessoa que ajudasse Mama, e que o bagulho ia ficar doido. Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. E agora vem um momento que eu não entendi, pois veio o negão da canela fina de cabelo grande e liso. Que porra é essa, marreco? Que porra é essa? E o maluco tá querendo enfraquecer o bonde dos negões carecas da canela fina. Parece até o Outcast. Só não falo mais nada porque ele caiu no golpe e o juiz colocou fogo em geral. E lembra quando eles conseguiram ir pro lado de fora e pedir ajuda? Chegaram 2 juízes para ajudar, mas não conseguiram entrar. Mas como Mama tem uma grande influência, ela chamou 4 que estavam na folha de pagamento dela, e quando o médico sai para falar o que estava acontecendo ali, eles perguntam se ele estava disposto a testemunhar. E quando ele diz sim, ele é enviado para testemunhar direto para Deus. E esses juízes cobram 1 milhão para se livrar dos 2. E galera, agora vai vir um momento no filme que só vou falar o que aconteceu, pois junta vários caras com cabeça de cuia e eu não sei quem é quem. E só sei que Dredd começa a lutar e está apanhando, mas consegue mandar uma chave de sovaco invertido e acerta um soco na garganta do cara. E a partir dali ele começou a ser chamado de juiz fala fina. Cassandra está presa e aquele nego que sabia das coisas ia começar a torturá-la, mas ele tentou usar a arma dela e como precisa ter a digital do dono, ela explode na mão dele e ela consegue fugir dali. E agora vem mais um momento de tiroteio entre os cabeças de cuia. E como todos são um bichão, é tiro pra cá, é tiro pra lá, e um deles já dá aquela falecida básica. E ele deve ser o número 300 até agora. E Dredd fica sem munição, então ele leva um tiro de bala perfurante, e nesse momento achamos que ele ia bater as botas. Mas o poder do protagonismo chega e ele se salva. Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? E no final do filme eles conseguem chegar até o último andar onde Mama estava, mas ela implantou no braço um dispositivo remoto que caso ela morresse, todo o prédio seria explodido com ela. Mas sabe o que o juiz Dredd disse? É mesmo?
e joga ela da janela, e ela cai em câmera lenta, e galera, foram quase 2 minutos de filme com ela caindo. Acho que nesse momento acabou a verba do filme e o prédio nem explodiu, e a juíza-chefe pergunta se ela passou na prova de fogo, e ele diz que ela passou, mas Cassandra diz que não quer ser mais uma juíza. E o filme acaba dando aquela sensação que ninguém gostaria de ver uma sequência. Galera, esse filme não é ruim não, mas só não é bom, pois você começa a ver e parece que o filme é o mesmo do mesmo, padrão filme de ação, e não amarra nada pra ter uma continuação, e ele no meio parece que está no começo do filme, e no fim parece que está no meio, e o meio parece o começo, então ficamos nesse ciclo sem fim. Mas é isso pessoal, mais um filme recapitulado, espero que tenham gostado, e pra ajudar faz esse vídeo bombar nas paradas de sucesso do Vovô Cabuquinha, e se inscreve no canal com o sininho ativado, porque amanhã teremos mais, e vou ficar esperando aqui seu menino mequetrefe, hein, tô de olho em tu, hein, Tatu. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!